Carinhosamente, bom dia aos amigos de todo o Brasil. Como sempre acontece todos os domingos no ar, o programa Espiritismo via satélite, para mostrar para vocês sempre aquele único espiritismo que existe. O espiritismo que nada tem a ver com macumbaria, com feitiçaria, com cartomancia, com piramidologia, com todas essas coisas. O espiritismo que é único. O espiritismo que lamentavelmente tem tanta gente que tenta confundir a opinião pública, fazendo crer que é outras coisas totalmente infelizes. Mas a verdade é a verdade. Já recomendava o grande João: conheça a verdade, que ela vos liberta. E eu quero começar este programa de hoje registrando aqui um fax muito interessante que nós recebemos durante essa semana, porque o assunto até certo ponto é engraçado. Um cidadão que pediu, pelo amor de Deus, para não revelar o nome dele, me disse o seguinte: caro Alamar, que a paz de Deus esteja com todos nós. Tenho assistido o seu programa aos domingos, muito bom, mas bom mesmo. Creio que não estou dizendo nenhuma novidade. Alamar, somos espiritistas, portanto não somos supersticiosos. Mas você não acha que tem muito número 66 no telefone da seda, no fax, na conta do banco, e o número 66 não é o número da besta do Apocalipse? Segundo os evangélicos, o Papa carrega o número 666 em algarismos romanos no seu chapéu. Acho isto muito interessante e curioso. Peço que o assunto deste fax fique só entre nós, porque se os nossos irmãos do centro onde eu frequento souber disso, vão cair de pau em cima de mim. E eu sou considerado espírito de porco lá no centro onde eu frequento. Só vejo lagartixas. Pelo amor de Deus, não fale no meu nome. Eu não vou falar no seu nome não, viu? Mas eu quero deixar claro aos nossos telespectadores que o espiritismo não dá a menor bola para essa questão de número. Se é 66, 33, número 7, número 13, isso para nós espíritas não existe. E esse negócio aí é uma mera coincidência. E essa questão de besta do Apocalipse, gente, pelo amor de Deus, nós espíritas não aceitamos, não admitimos esse tipo de coisa. Com todo respeito a quem acredita nisso, mas esse tipo de crença para o espírita é semelhante a acreditar em Papai Noel, em Saci Pererê, em Satanás, em Matita Pereira, em Mula Sem Cabeça, e esse tipo de coisa nós não admitimos. Alguns amigos falaram: não vale a pena registrar esse tipo de coisa. Mas eu faço questão de registrar, porque a nossa proposta é mostrar o único e verdadeiro espiritismo, sem mistificação, sem sofisma, sem essas coisinhas. Já que tem tanta gente aí inventando coisas como se fosse espiritismo, com história de número 7, de 7 rezas de não sei o quê, 7 dias na semana, tem que fazer 7 dias, 7 noites, negócio de número 13, número isso, número aquilo. Então número 7, número 13, número 66, número seja lá o que for, 666, para nós é um número como outro qualquer. Apenas com as suas variantes dentro da matemática, um vale mais em termos de quantidade que o outro. À medida que as centenas vão chegando, valem mais do que as dezenas, os milhares mais do que as centenas, e assim sucessivamente. Mas você fique tranquilo, eu acho que é por isso que o pessoal do seu centro espírita aí cai de pau em cima de você, por causa dessas crenças, meu amigo. Não acreditamos nisso, tá? Mas o nosso entrevistado de hoje é um companheiro de muita experiência aqui na Bahia. Ele trabalha num dos grandes centros espíritas aqui na Bahia, uma larga experiência na área da mediunidade também. Observe que semana retrasada falamos sobre mediunidade com José Medrado, que acabou de sair do seu vídeo agora, sempre com aquele programa doce e gostoso, como ele sempre sabe fazer. Semana passada falamos sobre o projeto Manuel Filomeno de Miranda, também sobre a mediunidade, e hoje o tema ainda é mediunidade. Magnetismo humano sutil. E quem vem falar sobre ele é um amigo muito querido nosso. Ele é arquiteto e é um escritor com vários livros publicados, e vai falar também com vocês sobre isso. Francisco Carvalho, bom dia, Chico. Que prazer ter você aqui. O que é magnetismo humano sutil, Chico? Bom dia, gente. É muito prazer que nós estamos aqui. E é verdade, o magnetismo humano sutil, ele é, no mínimo, um tema macro. Há 29 anos eu me apaixonei simultaneamente por dois temas. O primeiro foram as influências espirituais, tanto as boas quanto as más.
E a segunda foram os passes magnéticos, que qualquer pessoa sem ser médium, ela podia dar um passe magnético. E eu acompanhava de perto e via que funcionava. Alguns anos depois eu verifiquei que eu estava estudando o mesmo assunto. Tudo isso está dentro do magnetismo humano sutil, a própria mediunidade que você falou, o fenômeno obsessivo, a desobsessão. É um tema, para mim, apaixonante e muito gratificante, porque ele envolve as principais áreas da nossa atividade, seja no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja no trabalho espiritual. Eu considero o conhecimento do magnetismo humano sutil vital para quem deseja realizar um trabalho espiritual de qualidade e sem fé cega. Ô Chico, quais os detalhes, assim, o que ele tem, quer dizer, além do trabalho mediúnico comum do dia a dia dos centros? O que você sugere, assim, de especial, de diferente daquilo que as pessoas fazem? Eu sou suspeito porque eu amo esse assunto, eu pesquiso há 29 anos. E se fosse o caso, né, de dar uma sugestão, eu diria, em primeiro lugar, estude o magnetismo humano sutil. A minha surpresa foi muito grande. O magnetismo humano sutil, em verdade, bom, em primeiro lugar, por que o termo sutil? Sutil porque são energias, é o nosso patrimônio energético que nós não percebemos e nem os produzimos com os 5 sentidos do nosso corpo físico. Então, energias extrafísicas. Só para nós termos uma ideia, como essas energias são geradas? Nós geramos. E a primeira impressão que se tem quando se estuda o magnetismo humano sutil é de um certo receio. Quando nós descobrimos que todos os nossos pensamentos geram energias, todas as nossas palavras, os nossos sons, sentimentos, emoções, e surge então aquela dúvida: para onde vão todas essas energias? Quais os efeitos dessas energias em mim, no cotidiano, no meu relacionamento com outras pessoas? O início é o despertar, eu diria, a motivação inicial para se voltar a atenção para esse tema tão importante, são mais ou menos esses tópicos, esses inicialmente. Mas você tem vários livros escritos aí, todos dentro dessa área da mediunidade. Aliás, tem um livro sobre esse assunto aí. Queria que você mostrasse a capa dele para os telespectadores. Bom, você escreveu um livro exclusivo sobre esse assunto. Este livro aqui, em verdade, ele é o nosso 5º livro publicado. A partir de um certo tempo, eu já tinha descoberto que tudo se refere à bioenergética humana. Obsessão, desobsessão, mediunidade, passe mediúnico, passe magnético, todas as nossas paranormalidades. Inclusive a própria mediunidade. Por exemplo, de que maneira um espírito comunicante, ele se liga, ele se acopla ao seu médium? Através dos chakras do seu médium. Então, a mediunidade, que nós podemos, a grosso modo, seccionar, mecânica e mental. Na mediunidade mecânica, seja numa psicografia, numa psicofonia, ou na incorporação, que é a rainha da mediunidade, a ligação é sempre através do chakra que corresponde ao órgão que a entidade quer usar. Exemplo, a psicografia mecânica é um chakra humeral muito pouco conhecido, que nós temos entre os omoplatas, e que permite à entidade comunicante se assenhorar durante a mediunidade do braço, da mão, dos dedos, e nesse caso a escrita vai ser o mais possível parecido com a letra do espírito comunicante. Já na mesma mediunidade via mental, a comunicação é através do nosso chakra frontal. Nesse caso, e os médiuns depõem, que a dificuldade inicial é saber de quem é essa ideia que está me vindo. Porque eles não recebem essa comunicação como frases prontas. São ideias que ele, com seu próprio cérebro físico, tem que decodificar. E nesse caso, surge o livre-arbítrio do médium, ele vai escrever como ele quiser, o que ele quiser. Tudo bem. Ô Chico, eu queria responder aqui uma pergunta de Ilhéus, da Érica, que nos formula agora, Ilhéus, aqui mesmo na Bahia.
Como me comportar diante da situação em que meu marido não me deixa frequentar centro espírita? Eu já conhecia o espiritismo, lia livros e agora o meu marido não permite. Na minha opinião, é um absurdo uma mulher em plena véspera de terceiro milênio ainda adotar essa expressão de meu marido não permite. Isso é a manutenção de uma cultura machista que não tem sentido mais. Será que quando o seu marido tem que sair de casa, ele pede permissão para você também? Será que o seu marido diz, eu não vou a alguns lugares porque a minha esposa não permite? Já é tempo de acabar com isso. O espiritismo não adota essa postura machista. Você precisa repensar essa situação, essa posição de direitos, essa posição sexual no marido. Érica, você, a Ilhéus, o espiritismo não admite isso. Você precisa passar essa coisa, discernir um pouquinho em cima disso. São coisas como essa que eu trato no meu livro aqui, sob a ótica espírita. Essa questão de direitos da mulher, de só o homem ter direitos a certas coisas, a mulher não. O homem poder fazer da mulher um verdadeiro objeto seu. O espiritismo não admite, repito sempre, esta é uma doutrina de libertação. E eu quero perguntar a Chico também sobre essa questão. Que negócio é esse? Mulher não pode ir ao centro porque o marido não permite. O espiritismo admite isso? Não, a própria lógica, o bom senso não permite. Eu endosso em gênero, número e grau que você falou. Agora, é bom complementar dentro da sensatez. Nós sabemos que somos seres em jornada, nós já tivemos aqui na Terra dezenas de encarnações anteriores, e quem sabe, essa nossa querida amiga de Ilhéus, em uma encarnação passada não foi um marido machista, e nesta encarnação está tendo a oportunidade de aprender. Então também, sobre o enfoque da humildade, isso deve ser analisado. Agora, que ela deve, dentro da paz, dentro do equilíbrio, lutar pelo seu direito, sim. Mas também massageando o seu coração para ver se não se lembra de algo do seu passado em situações inversas. Exato, porque o problema é que tem muita mulher ainda sofrendo e muito homem, como se diz, deitando e rolando com esse negócio de dar ordens na mulher. Quer dizer, o homem sai à vontade, faz o que quer fora de casa e não pede satisfação à mulher se ele pode ou não. Ele vai em determinados lugares, às vezes vai até para... E a mulher não pode falar mais. Quando a mulher tem que sair, ela tem que pedir para o meu... pelo amor de Deus, vá lamber sabão mesmo. Que história é essa? Mas a reencarnação está aí para ensinar. Pois é, mas a mesma coisa como a reencarnação. Tem problema dela com ele no passado, pode ter dele para com ela também, né? Olha aqui, de Cornélio Procópio, no Paraná. Olga Araújo. Gostaria de saber se adoção tem alguma coisa com magnetismo. Adoção, Olga? Será que é adoção? Tem sentido a pergunta. Veja bem, vou fazer um paralelo com uma outra pergunta que sempre me fazem. Quando dois seres humanos, um homem e uma mulher, eles se sentem atraídos um pelo outro. E anos depois, já juntos, já casados, a vida deles, a vida conjugal vira um inferno. Então, como? Por quê? De que maneira aquela atração inicial irresistível ocorreu? Nós precisamos nos lembrar que o nosso magnetismo, ele é um patrimônio individual que nós carregamos ao longo das nossas encarnações. Evidentemente que nós podemos e devemos modificar para melhor o nosso magnetismo. Mas nós temos nas nossas próprias energias resquícios de nossos passados. E a lei de causa e efeito, e a propósito, vale lembrar, nós não estamos aqui para pagar débitos. Deus nos criou para a nossa evolução. Esta é a prioridade 1 da vida. A 2 é o nosso cumprir a nossa prestação de contas com as leis. E nessas prestações de contas estão incluídos os relacionamentos anteriores que deixamos inacabados, onde agimos mal, e surge então essa atração que no mínimo seria superconsciente. Voltando para o caso da adoção, em primeiro lugar, a adoção é um gesto de amor.
por todos os pontos de vista é elogiável. E pode realmente, vou repetir, pode, não necessariamente, pode existir uma atração ligada a vidas passadas entre entre a mãe e o pai que adota e a criança adotada. Existe sim essa possibilidade. Registro a carta que recebi do meu amigo Wilson, o presidente da ADES do Paraná. Não sei se é Kizerk, Cezerk, Wilson, esse teu nome é muito esquisito. Aí da ADES do Paraná, que mandou também um jornalzinho da ADE, Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Ele fala sobre o nosso programa. Tivemos o prazer de nos conhecer lá no Combrade, no Congresso Brasileiro de Divulgadores do Espiritismo no Recife. Um abraço, Will, seus amigos aí do Paraná. E a turma daí de Santa Catarina, meu querido amigo Givaldo, presidente da federação, e o Sérgio Stel, e a Patricinha e o Luiz Eduardo de Miami assistindo o nosso programa em Santa Catarina. Muita paz, muita harmonia para toda essa família aí. E também lá de Uberlândia, Minas Gerais, nos chega uma mensagem pela internet agora do Walter Cides Reis dos Santos e família. Prezado companheiro, bom dia. Somos uma família aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Estamos sempre te acompanhando pela televisão. Você enriquece o conhecimento da família espírita. Muito obrigado, Walter Cides, por essas considerações suas. Mas não está fácil a gente manter o programa no ar. Não está moleza, gente. Está dificílimo nesse início de ano. Se não contarmos com a ajuda dos telespectadores, está russo, gente. Está russo demais, viu? Mas, Chico, eu observo que lá no Centro Espírita, lá em Arapiraca, no Arapiraca famoso aqui na Bahia, lá perto da Igrejinha do Bonfim, vocês têm uma metodologia de trabalho na área mediúnica, na área do passe, com muita eficiência, resultados muito bons. O que é que vocês utilizam, assim, Chico, de especial lá? Veja bem, nós temos na nossa instituição um tipo de mediunidade que é considerado pelo menos muito corajosa. É a chamada mediunidade de portas abertas. Desde a sua criação, qualquer pessoa em qualquer estado que se encontre, ele chega na nossa casa e ele é atendido de imediato. As mediúnicas são realizadas de portas abertas, qualquer pessoa pode participar. E necessitando, ele recebe imediatamente um atendimento. Se for o caso de necessitar de um tratamento de desobsessão, ele é encaminhado. Em segundo lugar, nós temos desde há 25 anos que nós temos dentro da nossa casa um curso de magnetismo humano sutil e passes magnéticos. Esse curso é ministrado por nós, ele foi desenvolvido ao longo de anos e foi ministrado não somente no nosso centro, como em outras instituições, inclusive instituições não espíritas. Esse curso, para nossa felicidade, ele já formou milhares de passistas magnéticos. São 16 horas de curso e nós temos condição de afirmar isso porque a nossa avaliação continua após o curso. Quem toma esses conhecimentos, quem aplica o conhecimento do magnetismo humano sutil nos passes, ele aplica um passe magnético extremamente competente. Então eu diria que se deve à soma desses dois fatores. A essa coragem de ter uma mediúnica de porta aberta, aliado a um trabalho de 25 anos de formação de passistas magnéticos. A propósito dos passes, eu vou repetir. Não adianta nós aprendermos a metodologia de um passe. A mão passa assim, ou a técnica é transversal, rotatória, não importa isso. Isso é o finalzinho. O passista magnético ele tem que conhecer, ele tem que dominar o magnetismo humano sutil, para saber o que ele está fazendo em cada instante. Nós fomos informados agora que em São Paulo está havendo um problema hoje com multicanal, problemas técnicos, razão pela qual o programa deve estar com alguma interrupção lá. Mas não é que o multicanal de São Paulo tenha tirado o programa no ar. O próprio multicanal fez questão de comunicar à Embratel aqui de Salvador que ele está com um problema técnico em alguns canais, ok? Aos amigos aí de São Paulo, a gente lamenta neste domingo estarmos enfrentando esse problema. Uma pergunta da Patrícia daqui de Salvador.
Fale sobre o magnetismo na pintura mediúnica. O interessante é que várias mediunidades ela tem duas opções, a mecânica e a mental. A mecânica, repetindo, quando a entidade comunicante, se a senhora de uma parte ou de todo o corpo do seu médium, e através do corpo do seu médium ele realiza o trabalho. Mas a pintura mediúnica, ela não pode ser mental, ela só pode ser mecânica. Inclusive, Gasparetto, que em uma fita, ele já chegou a uma fita gravada, ele já chegou a executar 4 pinturas mediúnicas ao mesmo tempo, uma em cada mão, uma em cada pé. E ele próprio, num depoimento, ele declarou isso. Que ele tentou no início do desenvolvimento da sua mediunidade, especificamente de pintura, estudar sobre aquele assunto. E os mentores disseram que não. Que se ele, no momento da pintura mediúnica, interferisse de qualquer maneira, iria atrapalhar aquele trabalho. Então, em relação à pintura mediúnica, é um dos raros casos em que o médium não deve participar. Nos outros, não. As próprias entidades recomendam a seus médios que estudem, que conheçam o assunto, para serem, assim, colaboradores auxiliares. Eu quero divulgar mais um Disque Espiritismo no ar. Este é de São Paulo, capital. O número para que você possa consultar, saber algumas informações, algumas mensagens espíritas. É o 011-242-7374. Em São Paulo, capital. 011-242-7374. E comunicar também de São Paulo, saiu o novo Jornal Espírita, agora de janeiro. O Jornal Espírita editado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele traz como manchete: gravidez estabelece ligação entre mãe e filho, material e espiritualmente. E o OVNIs vem de civilizações superiores. As origens emocionais e comportamentais das doenças. É muito importante o Jornal Espírita. O Jornal Espírita está sempre presente nas principais bancas de revistas, jornais de todo o Brasil. É uma edição mensal da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E acho que você deve conhecer. É um jornal voltado para o público de um modo geral, não necessariamente o público espírita, e trazem abordagens muito interessantes, inclusive dentro do aspecto científico, coisas acontecidas em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, que não são necessariamente espíritas, mas dão respaldo ao chamado fenômeno espírita, ok? É o Jornal Espírita da Federação, da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, todos os meses nas bancas de revista. Eu quero informar a querida Cristiane Matsunaga, de Sorocaba, em São Paulo, que eu recebi a sua carta. Você está com um processo mediúnico muito acentuado, mas não desanime, Cristiane, nada de desanimar. Trate com naturalidade essa sua mediunidade. É uma questão apenas de educá-la, de discipliná-la. Você vai se dar bem, desde que use a mediunidade para servir e jamais para se servir dos outros. Vá em frente, que é isso aí, você está no caminho certo, no processo que você está fazendo. Nada de medo. De Goiânia, Goiás, Gione pergunta o seguinte: Chico, ela é Chico, para mim todo Francisco é Chico, hein? O que acha quando afirmam que o tratamento de desobsessão não tem resultado positivo quando tratado com correntes magnéticas? Com correntes magnéticas? Eu achei meio esquisito aqui a pergunta, mas foi isso que ela perguntou. Bom, o que você acha? O que nós conhecemos... Ela falou quando afirmam, porque tem gente que afirma muita coisa, né? Às vezes... Talvez ela esteja se referindo à desobsessão, que tenta a expulsão através de um poder magnético, no caso feito de uma corrente. É possível. Eu acredito que se um grupo de pessoas tiver suficiente poder magnético, ele consegue expulsar um obsessor. Mas eu não recomendo que se faça isso. A desobsessão, ela
envolve obrigatoriamente o tratamento das duas partes envolvidas, o obsediado e o obsessor. A primeira explicação, e ela basta, é a seguinte: ambos são filhos de Deus, todos necessitados de nossa ajuda. É um erro, portanto, tratar apenas do obsediado. Em segundo lugar, o obsediado dificilmente ele é inocente nesse aspecto. O caso clássico de obsessor, e o pior de todos, é aquele que nós batizamos de obsessor vingador. Se nós pudéssemos ter acesso às vidas passadas, nós diríamos que aquele que hoje sofre nas mãos do seu obsessor fez o mesmo com aquele que hoje lhe cobra. Não que seja correta esta cobrança. Isso apenas explica que se trata de um problema que precisa ser analisado com muita cautela e, principalmente, tratado por quem entende. E vamos ser sinceros, pelo menos a nível de Brasil, a instituição que trata e muito bem, com muita competência, dos obsidiados é o Espiritismo. Seria bom que muitas outras instituições fizessem. É uma pena, mas graças a Deus existe a doutrina espírita, que cuida e muito bem através das 10 obsessões que faz. Eu quero lançar hoje um outro pacotezinho aqui na seda. É o pacote da M, da editora M. Esse pacotezinho traz uns livrinhos muito bons, 2 livrinhos e uma agenda bonitinha, legal para você. O primeiro livro aqui é o Mensagem do Dia, do Espírito Sheila. Esse espírito tão bondoso que é a Sheila, Mensagens. O livro é muito gostoso, tive a oportunidade de ler, tem um conteúdo daquele que mexe com a gente. E o outro é Vida a Dois, para os casais que estão aí em conflitos, para você compreender, às vezes não é nem briga mesmo não, mas é muito bom você dar uma lida, porque tem cada coisa aqui sobre o relacionamento de casais, interessantíssimo. Você que está com o namorado aí, está meio complicado com ele, você que está meio complicada com... Você também que está meio complicado com a sua namorada. O Vida 2 é algo muito interessante, numa linguagem muito simples, muito acessível. E nesse pacote vem também a Agenda Renascer, da editora M, a sua agenda para 98, para você fazer todas as suas anotações. É muito interessante esse pacotezinho da editora M, a editora M que já está começando a dar uma forcinha para a gente. Esse pacote custa R$ 22,00 e você pode pedir aqui para a nossa seda já a partir de hoje. Eu falei no pacote da M, que é o pacote número 9, não é M, letra M não, é ME, da editora M, ok? E tem também o pacotezinho do Ceará, que o meu amigo Bem-vindo Neto manda para mim. Bem-vindo Neto, foi que diabo você descobriu Bem-vindo Neto? Bem-vindo Melo, presidente da federação, manda para nós, que é o pacote do Ceará, o pacote número 10. Eutanásia à Luz do Espiritismo, que é esse primeiro lá, focaliza ele aí, Manuel. Eutanásia à Luz do Espiritismo. Se você ler esse pacote aqui, você não vai deixar ninguém matar um parente, uma pessoa qualquer que esteja naquele chamado estado de saúde que alguns sugerem a eutanásia. O outro é o Como Doutrinar Espíritos, para você que está aí realizando trabalho mediúnicos e tem dúvida na parte como doutrinar os espíritos. E esse outro aqui, Palavras de Viana de Carvalho, o grande major Viana de Carvalho, esse cearense que teve uma atuação muito grande aqui na Bahia também e que continua trabalhando, mandando as suas mensagens pelo nosso querido Divaldo Franco. Esse é o pacote da Federação Espírita do Estado do Ceará, desse Bem-vindo Melo, que é um grande incentivador do nosso trabalho. Custa R$ 18,00 esses 3 livrinhos. Observe, gente, 3 livrinhos por R$ 18,00 apenas. Esses livros espíritas são baratos demais, né? Mas são bons, o conteúdo é excelente. Faça o seu pedido aqui para a nossa editora Cera. Gente, nós estamos precisando. É uma questão de pronto socorro. Está num sufoco danado isso aqui, meus irmãos. Mas, Chico, esse negócio de expulsar espírito, expulsar o obsessor, afastar o obsessor da vida da pessoa, é a melhor terapêutica para um tratamento espiritual, para a pessoa encontrar a paz? É expulsar, vai expulsando assim o obsessor? Nós sabemos que não, né, Lamar? O obsidiado, o termo parece meio pesado, mas não é não.
Aliás, preciso abrir um parêntese, porque se nós pudéssemos apurar, dificilmente um de nós não tem lá seus obsessores. Se nós nos lembrarmos que hoje somos o ápice da nossa evolução, hoje, amanhã seremos melhor, mas hoje somos resultado de todas as nossas vidas passadas, nas vidas anteriores nós aprontamos muito. Nós cometemos muitos crimes, muitos erros. Aquelas nossas vítimas do passado, as que se desenvolveram, nos perdoaram, e os que não nos perdoaram. Então, a nível de ser ou não ser obsidiado, devemos colocar as nossas barbas de molho. Bom, quanto à expulsão, já falamos aqui o argumento mais importante de todos, que é o fato de eles também serem filhos de Deus. Eles precisam de auxílio. Em segundo lugar, a expulsão, ela tem uma eficácia imediata, talvez até a curto ou a médio prazo, mas num determinado momento o obsessor vai voltar. E vai voltar com mais raiva ainda, com mais ódio. Então, a longo prazo, ou em termos efetivos, a expulsão do obsessor não resolve. É tipo um analgésico, ela resolve por algum tempo, depois o problema volta. E vai voltar pior. O obsessor foi agredido, né? No caso, a agressão sempre atrai, né? Vai aumentar a sua raiva, o seu ódio pelo seu obsidiado. Piora o problema. Eu conheço o caso de uma pessoa que está numa situação desesperadora. Ela chegou numa igreja dessa dita evangélica que tem aí, e parece que o obsessor chegou na hora, né? Foi tratado como Satanás, com o nome de Satanás, porque todos eles recebem esse mesmo nome de Satanás, né? Aí disse que expulsou realmente a vibração ali, aquela coisa todinha, né? E ficou naquela coisa, naquele negócio todo, há um tempo, quando voltou, meu irmão, voltou feio. Quer dizer, ela dizia que estava salva no nome de Jesus, mas não vivia uma vida, olha só, conforme os preceitos de Jesus. Quer dizer, era apenas uma questão de formalidade, porque disseram que ela estava salva, o pau está quebrando dentro do lar dessa pessoa. É porque as pessoas só veem naquele momento a televisão, mas não procuram saber o que acontece depois na vida de muita gente com respeito a isso. E tem muito centro espírita aí adotando posturas de expulsão mesmo de obsessor. Isso é lamentável, né, Chico? É uma orientação mesmo. Eles estão descumprindo as orientações que recebem. Porque você não vê na doutrina espírita nenhum endosso para essa atitude. Muito pelo contrário, a orientação é se tratar de ambos, do obsessor e do obsidiado. A propósito, é muito comum o obsidiado chegar no centro espírita e dizer assim: olha, eu quero me livrar desse obsessor. Se compreende isso, é alguém que não conhece o assunto. Eu considero uma das partes mais importantes do tratamento da obsessão a assistência ao obsidiado. Ensinar a ele o que é o processo obsessivo. E mais ainda, aí entra o magnetismo humano. A pessoa mais indicada para tratar magneticamente o seu obsessor é o próprio obsidiado, porque ele está diretamente ligado a ele. O obsessor está muito próximo. A parte que compete ao obsidiado, além de frequentar as suas reuniões de desobsessão, é aplicar o seu magnetismo humano em benefício do seu obsessor. Aí entra aquela lei clássica do magnetismo humano, que eu chamo a lei maior, que é energias semelhantes se atraem, opostos se repelem. Na medida em que você bombardeia, o termo é esse, você bombardeia o seu obsessor com energias de amor, de pedido de perdão, fazendo preces, pedindo a Deus que o auxilie, que ele se dê bem, você está criando entre você e seu obsessor uma barreira magnética. Além de você estar auxiliando o seu obsessor, você está impedindo ou diminuindo em muito a sua ação nociva. Então nós temos aqui, de novo, um exemplo de o quanto é importante o conhecimento do magnetismo humano sutil. Ô Chico, você ministra cursos sobre tudo isso aqui em Salvador, você tem viajado aí para vários lugares fazer seminários sobre isso. Eu queria que você passasse para os telespectadores, as pessoas que se interessam a levar nas suas cidades expositores de fora, como são os seus seminários, os cursos que você ministra, porque pode ser que os amigos aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, o Brasil inteiro se interessem em conhecer
essa sua especialização? Muita bondade sua chamar especialização. Eu me considero um estudioso. Arquiteto mediúnico, brincadeira, meu irmão? Eu sou apaixonado por esse assunto, realmente eu estudo. O curioso, aqui vai uma observação antes de responder a essa sua colocação, é que, por mais que eu estude as paranormalidades humanas, as mediunidades, comigo ocorre um caso que é comum a muitas pessoas, mas no meu caso é até irônico. Porque todos nós temos uma paranormalidade chamada intuição. Então essa não conta, todo mundo tem intuição. E o único canal que eu tenho com a espiritualidade é a intuição. Nenhuma das mediunidades ostensivas eu tenho, nenhuma. Isso, eu tenho inclusive uma teoria, eu acho que em vidas passadas eu tive todos esses poderes, usei mal, e nessa vida que eu preciso muito para estudar, para as minhas pesquisas, eu estou simplesmente contando com aquela que todo mundo tem, que é a sua intuição. Bom, voltando aos nossos cursos. Normalmente, nós estamos dando esse curso em um final de semana inteiro, porque são 16 horas de trabalho, 8 horas no sábado e 8 horas no domingo. A nossa ideia é formar o passista magnético, independente dele ter ou não qualquer conhecimento prévio. Por isso que são 2 cursos. O primeiro, magnetismo humano sutil, ou seja, é passado para o aluno de passe magnético, o futuro passista magnético, o básico do conhecimento sobre o magnetismo humano sutil. Quando chega na hora dele aplicar os seus passes, o que é que ele faz? Ele vai precisar apenas de 7 tarefas. É isso que nós colocamos nesse livro aqui. Então, isso aqui é o final. Então, essa colocação eu considero muito importante. Eu não estou de maneira nenhuma querendo criticar as atuais metodologias de ensinar passes magnéticos. Apenas eu estou dizendo que esta é a minha experiência. E o resultado é muito satisfatório. Os passes, normalmente, quando nós começamos os cursos, eu faço o seguinte desafio, entre aspas. 30, 40 pessoas, olha, vocês estão começando agora um curso, é uma maratona, são 16 horas de trabalho, e ao término deste curso, quem tiver inteligência mediana, não precisa ser nenhum cérebro, sou normal, saúde normal, inteligência normal, prestar atenção àquilo que nós colocarmos. Ao final deste curso, cada um de vocês estará dando um passe magnético com absoluta convicção e com competência. Então eu observo que na fisionomia das pessoas, esse cara está chutando, não é possível. Quando termina o curso, eu torno a repetir e muitas e muitas pessoas chegam às lágrimas e depõem mesmo, se levantam chorando assim. Eu não imaginava que isso fosse possível, eu não tinha nenhuma mediunidade, eu queria tanto ajudar o meu próximo. E agora eu sei dar um passe magnético. Acho que não existe nada mais gratificante do que isso. Então, a nível de Brasil, pelo menos, né? Qualquer instituição, qualquer grupo que esteja interessado, é só entrar em contato conosco. O Serginho Quanto tempo dura mais ou menos o seminário? São 16 horas. 16 horas, né? Normalmente um final de semana. É um investimento de um final de semana. 8 horas no sábado e 8 horas no domingo. Será que você tem o endereço da seda, o telefone da seda, fax? Manda para cá que nós passaremos para o Chico, sem problema nenhum. O Serginho está me pedindo porque os telespectadores estão perguntando aí qual é o preço do seu livro. Você não disse ainda quanto custa o livro, parece que tem muita gente interessada. Eu posso fazer isso? Pode dizer quanto é que custa. Bom, então eu vou ter que fazer isso à medida que eu mostro, porque tudo bem. Bom, este aqui, Influências Espirituais e Energéticas Nocivas, R$10. Foi nosso primeiro livro. Este segundo, que o Alamar tem um depoimento extremamente significativo, que quase me levou às lágrimas quando eu recebi a mensagem de José Medrado, uma mensagem de Dr. Bezerra acerca deste livro. Depois, havendo tempo, Alamar pode até fazer um comentário. Este é o segundo, custa R$20. Este foi o terceiro, Meditação, Mantra e Oração. Custa R$13.
Esse aqui é o mais volumoso de todos, são 300 páginas, Magnetismo Humano Sutil, custa R$ 24,00. Esse último, os últimos dos 5, Passes Magnéticos, que complementa esse aqui, custa R$ 21,00. Finalmente, esse nosso 6º livro, Inverno Kármico. Esta obra, esta primeira edição, ela foi doada para a minha casa espiritual, o Centro Espírita Mensageiros da Luz. Esse livro custa R$ 15,00. Toda a destinação desta venda será destinada ao Centro Espírita Mensageiro da Luz. Ô Chico, eu recebo uma mensagem aqui. Não é espiritual não, viu gente? É de gente material mesmo. Caro Alamar, quero dizer da satisfação de rever o companheiro Francisco Carvalho, que conhecia em 1º de setembro de 1995, no Centro Espírita Mensageiros da Luz, em Salvador. Acrescentar que tenho lido e consultado os bons e úteis livros de passes magnéticos e magnetismo humano sutil, com os quais ele me brindou após a palestra que proferi no aludido centro e que nunca tive a oportunidade de agradecer. Transmita meu muito, mas muito obrigado mesmo ao Francisco, do confrade Hélio Pinto de Belém do Pará. Um abraço, Hélio. Está aqui a mensagem. Muito obrigado. Dele aí para você, Chico. Mas de Teresina, no Piauí, a Ana Vicente pede para você explicar, por favor, com detalhes, sobre o passe magnético. Quando uma pessoa médium pode dar passe, ela sempre está autorizada? Ou mediunizada? Talvez seja mediunizada. Bom, essa pergunta ela é extremamente interessante porque a sua resposta esclarece uma série de outras. A grande diferença entre o passista magnético e o passista mediúnico é quanto à autoria. O passista mediúnico, ele obrigatoriamente tem que ser médio, e não qualquer médio, ele tem que ser médio de incorporação. No momento do passe mediúnico, a entidade liga-se magneticamente com o seu médio, utiliza todo o seu corpo, e a entidade, utilizando o corpo do seu médio, ministra um passe magnético. Portanto, só quem é só quem é médio de incorporação pode dar um passe mediúnico. Já o passe magnético, não. Qualquer pessoa, eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva. Eu posso ser um passista. Em verdade, eu sou. Qualquer pessoa que não tenha uma mediunidade ostensiva, ela pode ser um passista. Porém, nada impede que alguém que já seja passista mediúnico, ou alguém que tenha uma mediunidade de incorporação, ela também seja uma passista magnética. As entidades dizem que isso aumenta a eficácia do próprio passe mediúnico como do passe magnético. Inclusive, a partir de alguns anos desse nosso curso, eu comecei a ter um problema curioso no início da nossa parte prática, que dentro do jeitinho brasileiro eu aprendi, eu tive que aprender a solucionar. Era o seguinte: na hora do início do treinamento, quem tinha uma mediunidade em desenvolvimento, pessoas que nem sabiam que tinham, começavam a incorporar no início do treinamento. Eu me assustei inicialmente e fiquei realmente com um problema. Eu digo, eu preciso treinar aos encarnados, não às entidades. E o jeito brasileiro foi o que eu aplico até hoje. Antes de nós iniciarmos a nossa parte prática, eu faço um apelo em voz alta, me dirigindo a ele, às entidades, que por favor não incorporem em seus médios naquele momento, porque nós precisamos treinar os seus médios. E por incrível que pareça, esse apelo, ele funciona. E aí vem novamente o magnetismo humano sutil. Porque num trabalho, num seminário, num curso de passes magnéticos, mediunidade de incorporação aflora. Porque tudo no fim é a mesma coisa. O passista magnético, ele antes de ser passista, ele aprende o magnetismo. Ele aprende a trabalhar com os seus chakras, com as suas energias. A mediunidade de incorporação é a mesma coisa. A mediunidade de incorporação mexe nos chakras do médium. Se nós, no curso de passe, trabalhamos os chakras por inteiro do passista,
Se um deles tiver uma mediunidade aflorando, obviamente, ela vai se desenvolver naquele momento. Walter Souza, de São Paulo, capital. Estou impressionado com a qualidade dos espíritas aí na Bahia. Tem pessoas de alto conteúdo doutrinário, conforme vocês têm mostrado nesse programa. Engraçado, eu pensava que daí era só Divaldo. Ah, meu irmão, essa Bahia aqui é a cidade berço, né? E pedindo a sua volta ao programa várias vezes. E também de Cachoeiro, de Itapemirim, Espírito Santo, Marlene, pede que o entrevistado volte ao programa outras vezes para falar sobre desobsessão. Pois é, Chico. Gente, essa Bahia, nessa Bahia não, no Brasil inteiro tem muita gente boa, mas aqui na Bahia tem um acervo extraordinário. Nós não paramos de trazer gente nova aqui no nosso programa. É a cidade berço do Espiritismo. Eu até aproveito a oportunidade para esclarecer ao Brasil que essa história de que Bahia é terra de macumba, isso é conversa fiada, tá? Isso é folclore. É folclore do mesmo jeito que as pessoas dizem que Belém do Pará chove todo dia depois das 3 horas da tarde, que existe uma chuva. Isso é conversa, não existe, nunca existiu isso, tá? Bahia, terra da macumba. Aqui tem candomblé, tem umbanda como tem em qualquer outro lugar do Brasil. E um detalhe, a Bahia não é primeiro lugar em umbanda, não. Se eu não me engano é terceiro ou quarto no Brasil. Tem uns 2 ou 3 estados aí na frente da Bahia, sem querer desmerecer a umbanda, sem querer dizer que não presta, mas há uma diferença, eu sempre disse no programa, muito grande entre espiritismo, umbanda, candomblé, essas coisas, que não tem absolutamente nada a ver. Falar nisso, recebo um fax também muito interessante do Albino Medeiros, de Natal, no Rio Grande do Norte, e ele pede, que acho que não é interessante colocar no ar, eu vou ler para vocês, olha lá. O assunto é fora do tema, Alamar. Por isso, talvez não seja conveniente colocá-lo no ar. Fica apenas a nível de informação. Gostaria de informá-lo, se não é do seu conhecimento, que o projeto ABC em Ação, órgão administrado pela Igreja Universal do Reino de Deus, esteve na semana passada, através do pastor Robson, dando suprimentos alimentares para o Centro Espírita Camille Flammarion, que abriga cerca de 100 pessoas em sua obra assistencial. Isso demonstra que já está havendo um amadurecimento na forma de entender a doutrina espírita por parte de alguns integrantes da IURD. Devemos, pois, parabenizá-los, afinal, caridade não tem religião. Um abraço, abraços, Albino Medeiros. Alguns telespectadores, de vez em quando, perguntam se eu tenho alguma raiva, alguma coisa de algumas igrejas protestantes, e principalmente mais sobre a Igreja Universal. Porque, ao meu ver, os pastores das igrejas universais são os que mais agridem o espiritismo. Eu, inclusive, conheço, tem um livro do Edir Macedo, li todinho. Para nós aqui, Edir, você diz tanta bobagem naquele livro, meu irmão, tanta coisa que não tem nada a ver com o espiritismo. Você, Edir, tem uma experiência muito grande em terreiro de macumba, já deu para perceber, mas de espiritismo, meu irmão, você não entende absolutamente nada. E eu quero dizer, esse telespectador, nós não temos raiva nenhuma de Igreja Universal. O problema é que eu uso muita energia aqui para falar a verdade. Não tem rabo de palha, não tem telhado de vidro, não tem medo de cara feia, não tem comprometimento com ninguém. E nem a igreja, o espiritismo manda que usemos de falsa humildade. Tem alguns espíritas, tem que ter cuidado com essas coisas. Eu digo mesmo, está errado quando tentam misturar as coisas, às vezes propositalmente, e de repente a gente vê uma atitude como essa do pastor Robson. É uma atitude altamente louvável. Nós não somos contra a Igreja Universal. Eu acho que o Edir Macedo é um dos homens mais inteligentes deste país, porque o homem criar uma igreja com mais de 15 anos, está no mundo inteiro quase como esse homem está, tem alguma competência por trás disso. Está de queira ou não queira, está falando no Evangelho, se bem que falam muito mais de Satanás do que em Jesus. No livro dele, 84% das citações entre o nome de Jesus, Deus e Satanás é Satanás e diabo. Jesus fala muito pouco, mas é válido o trabalho que ele estava fazendo. Se ele apenas discernisse um pouquinho mais nessa questão de agredir outras religiões, não parar com esse negócio de chutar a imagem da Igreja Católica, respeitar, ter um pouco mais de respeito à Igreja Católica e procurar conhecer a diferença entre Espiritismo e certas práticas que tem por aí, não quero dizer que deva aceitar. Todo mundo tem o direito de aceitar o que achar que deve, mas daí confundir essa coisa
às vezes intencional que alguns pastores fazem, de jeito nenhum. Então, Albino, nós divulgamos sim, é um caso de eu botar no ar mesmo. Parabéns à igreja por esse projeto ABC em ação, esse projeto da caridade que a Igreja Universal está fazendo. Maravilha, vão em frente e continue, porque neste momento vocês realmente estão entendendo Jesus, que é o Jesus da não agressão, Jesus da paz, Jesus da fraternidade, Jesus do bom senso. Excelente, parabéns, pastor Robson. Continue, meu irmão, é por aí que a gente vai. E quero registrar mais uma vez o livro Construção Interior, psicografado pelo médio José Medrado, pelo espírito Carlos Murion. R$5 apenas, gente, esse livrinho muito bom, traz mensagens muito edificantes, e faça seu pedido aqui pela seda que nós mandaremos com muito carinho para você. De Bagé, no Rio Grande do Sul, esse Rio Grande que sempre nos dá muita força, do Paulo Antônio, pergunta a Chico: Chico, eu sou espírita, mas sou fumante. O fumo prejudica no trabalho de passe? Realmente, essa pergunta tem uma extensão muito maior. Como é o nome do nosso amigo? É o Paulo Antônio de Bagé. Paulo Antônio, diz o Evangelho que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Uma das coisas que nós estudamos no curso de Magnetismo Humano Sutil e Passos Magnéticos são as prioridades para o passista. Muitas pessoas cometem o erro de inverter essas prioridades e dizer: não, o mais importante é eu não comer carne vermelha, é eu não beber, é eu não fumar. E isso está errado. Não que isso não seja correto, é correto, mas é acima disso, a prioridade maior de todas para o passista magnético é ele trabalhar as suas energias. E ele pode fazer isso fumando ou não fumando. Isso é preciso ficar bem claro. Não é certo fumar, mas não impede. Se você desenvolver o seu magnetismo humano sutil, se você tiver o seu potencial, se as suas energias na média forem positivas e potentes, você pode ser um passista magnético. Por outro lado, vamos tentar demonstrar isso. Quem não fuma, quem não bebe, quem não come carne de jeito nenhum, e se ele não tiver um magnetismo poderoso e positivo, ele não tem condição de ser passista magnético. Se você me permite, Elamar, em relação, para complementar aquela pergunta sobre os cursos de passe, sobre os livros, eu queria deixar aqui os telefones de contato. Então, telefax 071, é o DDD de Salvador, 247 1133, repetindo, 247 1133. E telefone de minha casa, se eu não estiver, minha filha Patrícia, minha secretária, ela está sempre atendendo, 071 382 6329, 382 6329. Eu quero pedir aos nossos telespectadores de várias cidades que assistem pela TV a cabo, nós estamos precisando de reunir o maior número possível de assinaturas, mesmo aquelas cidades que não tiveram um programa Espiritismo via satélite. Não foi o programa, foi o canal do Jockey, onde nós passamos, que não é nem um canal de televisão, é um canal de TV executiva, que vamos preparar um abaixo-assinado em todo o Brasil, que eu preciso dessas assinaturas para levar ao Dr. Roberto Marinho, da Rede Globo, que é quem é o dono da NET e do multicanal. Essa que é a verdade. Eu preciso, e o próprio pessoal da NET quer saber da potência desse programa nesse país, como é que chega. Então, os amigos, atenção, Luiz Cláudio Galhardi aí em São Paulo, a Miriam em Brasília, tanta gente querida por esse Brasil afora, todo mundo, vamos fazer um abaixo-assinado bem grande. Preparem no computador de vocês, levem aos centros espíritas, onde você sabe que tem gente que assiste o nosso programa, mande para nós, para a seda aqui em Salvador, que a NET quer saber disso no Rio de Janeiro, o Dr. Roberto Marinho, os dirigentes da NET, porque eles têm interesse em saber do volume de pessoas que tem no Brasil assistindo o programa. É muito importante, vamos fazer esse levantamento. Eu já tenho abaixo-assinado de Bauru, em São Paulo, já tenho, algumas cidades me mandaram. Nós precisamos disso em caráter de urgência. Vamos trabalhar para valer, gente. Nossos amigos aí no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, no Ceará, bem-vindo.
Vamos dar essa força aí, todo mundo, para mandar para nós mesmo. E o nosso programa está chegando ao finalzinho, que ele está no ar todos os domingos das 10 ao meio-dia. Hoje tivemos Medrado na primeira hora, mas domingo que vem estaremos aqui das 10 ao meio-dia. Provavelmente com uma surpresa internacional, com um grande PhD em terapia das vidas passadas, mas eu não vou confirmar agora, porque se tiver a gente coloca no ar domingo. Fiquem na expectativa. Agora, gente, precisamos do seu apoio, viu? Precisamos dos sócios colaboradores da Seda. Liguem para nossas meninas agora, ver como é que você pode dar uma força para a gente, que o sufoco está grande demais. Chico, para as suas despedidas finais. Despedidas finais, olha só. A guisa de despedida, vou fazer um pedido a todo mundo que está assistindo esse programa. Que além de se associar à Seda, que utilize desde já um poder que ele tem, que é o poder da prece. Então o pedido é o seguinte, você, amigo, inclua nas suas preces diárias o pedido para a prosperidade, para a sobrevivência e o desenvolvimento da Seda. Acredite, isso vai funcionar. Muito obrigado, gente. Gente, este é o nosso programa Espiritismo Via Satélite. Muitas perguntas chegaram aqui, do Valdir Souza de Bagé, Cristina Silva de São Paulo, Luciano de Dona Eugêsia, Minas Gerais, Valdivino de Birigui, São Paulo, Antônio Rosa de Suzano, São Paulo, um e-mail do Antônio de São Paulo, Carolina de Vitória do Espírito Santo, Eudaldo Sampaio de Souto Soares, São Paulo, Bahia, Carlos Alberto de Anselmo, Minas Gerais, Raquel de Piracicaba, Lúcia Maria. É tanta gente que tem aqui, tanta coisa. Eu só quero lembrar que o nosso compromisso é com o único espiritismo que existe. Repito que não existe espiritismo mesa branca. Esse negócio de feitiçaria, macumbaria, que algumas religiões andam tentando dizer para as pessoas, nada tem a ver com o espiritismo. O espiritismo nunca foi envolvido com isso. O espiritismo nunca foi envolvido a ninguém fazer despacho, feitiçaria, tá? Procure conhecer a verdade. E a melhor forma de você conhecer a doutrina é pelas obras básicas do espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Livros altamente edificantes. Muito obrigado, Brasil. E domingo estaremos de volta às 10 horas da manhã, diretamente de Salvador, com o programa Espiritismo Via Satélite. Muita paz, muita harmonia para todos.